Abra sua Bíblia no texto de Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 em diante. Para nós meditarmos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Padecer pelo reino de Deus, irmãos. As novas gerações não sabem o que é isso. Aqui no Brasil, os mais jovens, de 40 anos para trás, ou mais um pouco, não sabem o que é padecer pelo reino de Deus. As gerações mais antigas experimentaram coisas que nós nem tomamos conhecimento muitas vezes. Meu avô, por exemplo, eu sou neto de avós crentes da Assembleia de Deus. Meus avós lá em Ceará-Mirim, na década de 30, por aí assim, 30 e pouco, eu nasci em 42, não é? Época da guerra eu nasci, viu, irmão? Então, para vocês terem uma ideia, como ali eles sofreram, porque hoje, graças a Deus, não há uma guerra religiosa no Brasil. Não há uma perseguição religiosa como havia naquele tempo. Ainda hoje tem aqui e ali, não é, alguma perseguição, mas não era geral. Mas no tempo, meus avós, era generalizado. E quem mais perseguia os crentes eram os católicos romanos. Sim, eles nos chamavam de bodes, capa verdes, que houve um tempo que as capas da Bíblia eram verdes. Os capa verdes, isso era o menos agressivo que eles nos chamavam. Mas diziam que eram feiticeiros, endemoniados do Satanás. Entende? Que eram seguidores de Martinho Lutero, aquele monge da idade da Idade Média, século XVI, não é? Que fez a reforma lá na Europa. Eram os tratados assim, mas era terrível. Para vocês terem uma ideia, lá em Ceará-Mirim, teve um pastor, chegou um pastor lá. Quando o padre soube que chegou o pastor, disse na missa, e a missa era um lugar, ainda hoje é, não é, considerado pelos católicos. Então o padre disse: olha, chegou um crente aí, um protestante, que vem para cá, mas ele não é de Deus, ele é do Satanás. Então ninguém venda nada a ele, nem dê água do poço, nem venda água do poço para eles também não. Nem leite da sua vacaria, nada. Essa era a ordem do padre, entende? E aqueles irmãos sofreram. Viu, irmão? Sofreram. Muitas vezes queria comprar uma coisa, eu até podia vender o senhor, mas o padre disse: quem vender para um protestante será excomungado. Excomungado, viu? Aqui está dizendo, para que sejais dignos de padecer. Então, muitos padeceram pelo reino de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, mesmo com a ordem do padre, para não vender nada para o crente, de noite, ele estava lá com suas crianças, preocupado: meu Deus, manda alguma coisa, porque as portas estão fechadas para nós. Quando bateram na porta, era um homem de uma mercearia, um católico. O senhor pastor, não é? Tudo escuro, tinha luz nem na rua. Sim. Então abra aqui a porta, que eu trouxe uma cesta para o senhor aqui de comida. Quem fez isso? Deus, aquele do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Entendeu? Outro disse: olha, o padre disse que eu não posso vender água para o senhor, mas pode ir lá buscar, que eu vendo, porque o senhor tem crianças. O outro disse: o senhor tem criança, eu tenho leite no curral, não é? O senhor nem precisa ir lá, eu mando deixar aqui. Sabe o que é isso? É Deus.
É Deus quem faz isso, meus irmãos. E Deus de ontem é o mesmo. Você não vê essas coisas hoje acontecer tão assim, de várias formas, porque hoje Deus tem dado condição à sua igreja, não é? Não estamos perseguidos mais como naqueles tempos. Viu, irmãos? Sabe por quê? Porque Deus tem feito maravilha no meio do seu povo. Glória a Deus por isto, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Então, muitas perseguições houve. Vou contar só mais uma de Ceará Mirim. Alguns já conhecem aqui. Da época do meu avô, de minha mãe. Minha mãe era uma jovem, não é? Lá na igreja. E num domingo, eles foram orar a Deus de manhã, antes da escola dominical. E presta atenção o que aconteceu. O padre, já com ódio dos crentes, era outro padre já tinha o templo construído, não é? E ele com raiva, porque os crentes estavam crescendo lá na igreja, convocou na missa a multidão para subir a ladeira, era chamada naquele tempo ladeira do Patu. Quem já foi Ciramirim conhece aqui aquela área ali, não é? Ladeira do Patu. Vamos subir e vamos derrubar a igreja dos crentes. Vamos derrubar a igreja dos crentes. E eles derrubavam mesmo. Em Patos, na Paraíba, um cidadão chamado Frei Damião, de Bolzano, na Itália, tendo à frente um bando de bandidos, derrubou a igreja mesmo, derrubou. Bom. Aí em Ceará Mirim, aí estava minha mãe lá, os irmãos orando num domingo de manhã, desprevenidos, não sabiam de nada, não é? E o padre então subiu a ladeira do Patu, numa verdadeira procissão, não é? Para derrubar a igreja dos crentes, cantando os hinos da igreja católica, não é? Acontece que Deus tem suas maneiras de agir, meus irmãos. Deus tem anjo, Deus tem arcanjo. E quando Ele não quer, Ele manda uma jumenta falar, Ele manda um cachorro, manda qualquer coisa. Usa quem Ele quer. Pois bem, aí vinham cantando os hinos católicos, e um cidadão que morava do lado esquerdo da igreja, católico, foi para a calçada e ficou olhando. Espere, tem procissão hoje? Sabia não. Nisso lá veio um camarada na frente, né? Chegou assim, olhando para a igreja dos crentes. Aí o homem da esquerda disse: ei, vem cá, o que é isso aí? É uma procissão, é? Estão cantando aí, o que é isso? Aí o homem disse: é o padre que vem derrubar a igreja dos crentes, tudinho. O padre vem com o povo aí derrubar a igreja dos crentes. O homem católico disse: derrubar a igreja dos crentes? Por quê? Eu moro aqui há tantos anos, os crentes nunca fizeram mal a ninguém. E agora o padre inventa derrubar a igreja dos crentes, está errado isso. Pois é, mas vem tudo aí armado de facão, de machado, de pau, de enxada, de foice, tudo para derrubar a igreja dos crentes. Aí o homem disse: não, não é assim não. Espera aí que eu vou mostrar um negócio a você. Foi lá dentro, quando voltou, veio com um rifle dessa altura. É para dar glória mesmo, meu irmão. O rifle estava cheio de bala. Aí o homem disse: olha, ninguém vai derrubar a igreja dos crentes, não. Desça e vai dizer o padre que eu vou marcar aquele poste ali. Está vendo aquele poste ali? Estou. Pois quem passar dali a cabeça voa. Porque aqui está cheio de bala. Está entendendo? O homem desceu correndo, chegou lá. Padre, pelo amor de Deus, Virgem Nossa Senhora. O que foi, meu filho? Olha, tem um homem lá, vizinho da igreja dos crentes, com um rifle cheio de bala. E marcou o lugar. Se o primeiro que passar, ele queima de bala lá. Aí o padre diz: Virgem Maria. Parou o povo lá. Fala em Maria, falava em Jesus, tudo, mas era um ódio, queria matar o povo. Quer dizer, que amor é esse? Como é que a pessoa tem Cristo dessa forma? Aí disseram: ó, padre, vai. Aí o homem disse: peraí, para todo mundo aí. A gente veio para derrubar as igrejas dos crentes, mas não quero que haja morte, não. Não quero ver tiro nem bala, não. Vamos parar. Hoje não dá certo, não. Voltou cada um para sua casa, com a cara mexendo, e Deus salvou a sua igreja de ser derrubada. Mas era de padecer mesmo, irmão. Se você for para mais longe, séculos atrás,
os irmãos lá em Roma foram comidos pelos leões. Família, pai de família, criança no peito, né? Preso dentro lá daquelas arenas, entendeu? Eu estive lá no Coliseu Romano, era uma coisa muito antiga, mas funcionava. O portão de ferro era levantado por uma corrente, não é, que levantava aquilo ali, não é? Havia uma pedra que fazia descer aquilo. Quando descia, a porta abria, ou então subia, fechava. Os crentes estavam ali, né? Os leões famintos de uma semana ficavam no meio aí os crentes eram colocados no meio do Coliseu lá, não é? Aquele grande anfiteatro. Os crentes tudo ali cantando, orando. Aí o imperador romano, né, para satisfazer o povo, com sede de sangue, queriam ver os cristãos serem comidos pelos leões. Davam a ordem, abriam as portas, os leões partiam de lá famintos e estraçalhavam nossos irmãos. Padeceram por Jesus. Nessa época aqui em que foi escrito este livro, a perseguição era cruel. Mas aqui está dizendo, fosseis dignos de padecer pelo Senhor Jesus. Viu, irmão? Foi terrível. Hoje tem tanta gente brincando de ser crente, não é, irmão? Brincando de ser crente, mas se não fosse o sangue derramado daqueles pioneiros, nós não estaríamos aqui, meus irmãos. Mas graças a Deus que Jesus primeiro derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. Depois ele permitiu que muitos derramassem seu sangue, para que hoje estejamos aqui, dando glória a Deus, aleluia, louvando e adorando o nome do Senhor. Quantos milagres Deus fez, não é? Porque Ele operou no meio do seu povo, no meio de tanta perturbação, tribulação, cabeça cortada com espada, na verdade, irmão, furado com lança, enforcados, crucificados. Ainda hoje existe alguém padecendo do mesmo jeito, lá no Oriente Médio, irmãos, sabe, naqueles países muçulmanos. Eu não sei como ainda dizem que o islamismo é uma religião de paz. O Islã é uma religião de paz. Ela só é uma religião de paz para quem concorda com seus ensinos, com suas leis. Com quem não concorda, seja quem for, no mundo é considerado infiel. Qualquer pessoa no mundo que não for muçulmano é infiel. Todos nós somos infiéis. Não é? Somos infiéis. Somos considerados o povo do livro. O povo do livro ou o povo da cruz. Somos infiéis. E sabe o que é que diz ao Corão? Pelo profeta Maomé? Que quando você chegar num lugar que tiver infiéis, você ofereça a fé. Ofereça a fé em Alá, que é o Deus deles. Ofereça ao Corão. Se eles aceitarem, ótimo, não tem problema. Mas se eles não aceitarem, metam a espada. Os infiéis devem morrer. Está vendo? Infiel deve morrer. Então, estão lá morrendo nossos irmãos, padecendo pelo reino de Deus. Lá na China comunista, e tem crente que adora o comunismo, admira ditadores comunistas. Estão ao lado do Maduro, lá da Venezuela, um ditador sanguinário. Estão ao lado dos ditadores de Cuba, crente da Assembleia de Deus. Vai pagar por isso, porque estão cúmplices de homens que matam e derramam o sangue daqueles que não obedecem à sua ditadura. Pois bem, tem gente morrendo ainda hoje, perseguidos, irmão. O ditador da China, a igreja cresceu tanto na China, irmão, mas cresceu tanto, que o ditador ficou com medo. O ditador ficou com medo e mandou derrubar com trator 400 igrejas evangélicas. Deixaram no chão mesmo. Os irmãos agora vão se reunir nas suas casas. E ainda assim ele está com medo, mandou dizer que as crianças não podem ser educadas no Evangelho. Criança tem que ser educada de acordo com o comunismo. Proibiu as Bíblias. A China é um dos maiores fabricantes de Bíblia para o mundo. Ele proibiu. Diz que a Bíblia agora tem que passar por uma revisão para se adaptar ao comunismo. A Bíblia tem que ser comunista. Irmão, o lugar dessa gente já está reservado no juízo final.
quando eles comparecerem diante do trono branco, eles vão conhecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles vão conhecer e vão receber a sentença. Vocês me perseguiram. Senhor, quando? Quando vocês perseguiram meus servos, viu? Vocês me perseguiram, pois o lugar de vocês é ali, ó. É ali no inferno. Eles vão ser jogados no inferno. Diz o Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as gentes que não querem saber de Deus. Já pensou, irmão? Então, irmãos queridos, aqui está dizendo que aqueles irmãos foram dignos de padecer pelo reino de Deus. Que Deus abençoe e em nosso Brasil não venha uma perseguição tão grande que venhamos ser obrigados a sofrer fisicamente, não é? Pelo reino de Deus. Não. Creio que Deus tem dado ao Brasil uma vocação, uma missão de ser uma pátria missionária. O Brasil já recebeu muitos missionários. Chegou a hora do Brasil mandar missionários, exportar missionários, viu, irmãos? Glória a Deus por isso. Vejamos o outro versículo. Diz assim, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Nada na vida deixa de ter consequência. Tudo que você fizer tem consequência. Se você deixar de fazer, tem consequência. E me lembro daquela lei da física, não é? Toda ação corresponde a uma reação igual e de sentido contrário. Quem se lembra disso? Se lembra disso, né? Foi no meu curso primário, parece, nem me lembro mais. Está entendendo? Mas ainda está guardado aqui. Ou seja, aquilo que você faz tem um retorno. E a Bíblia diz, tudo que o homem fizer, isto, não, diz assim, Gálatas 6 e 7, Deus não se deixa escarnecer, porque Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Não é? Uma pessoa estava no WhatsApp desejando mal a outra. Eu disse, minha irmã, não faça isso, porque se você desejar o mal vai pegar você. Porque você está plantando o mal, então você vai colher o mal. Deseja o bem e o bem volta para você. Amém? Plante amor e vai colher o resultado do amor. Se você plantar ódio, você vai colher o resultado do ódio. Eu vi, por exemplo, um indivíduo, não é? Deve ser satanista, desejando a morte do presidente. Vocês viram no Facebook, não é? Um sujeito escreveu lá, eu estou esperando que as bactérias vençam. E nessa guerra do presidente contra a morte, não é? Que as bactérias façam o seu trabalho. Coitado, é possível que ele morra comido de bicho, porque ele está desejando algo terrível ao presidente da República. Ninguém, irmão. Por isso que Jesus diz assim, Mateus 5,44, ouviste o que foi dito aos antigos, amai os vossos amigos e amaldiçoai os vossos inimigos. Eu, porém, aí entra o cristianismo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para ser bonzinho? Não. Para que sejais filho de vosso Pai que está no céu. Oh, glória a Deus. Filho de vosso Pai que está no céu, que faz o sol nascer para bons e maus, e a chuva caia para justos e injustos. Esse é que é Deus, não é, irmãos? Eu não sou obrigado a concordar com o inimigo, nem concordar com o que ele faz, mas eu tenho o dever de amá-lo. Amar como? Ei, você é meu inimigo, você é tão ruim, vem para dentro da minha casa, vem trabalhar comigo. Não, senhor, isso é idiotice. Você tem que amar como Deus ama o pecador. Como é que Deus ama? Deus ama o pecador aborrecendo o seu pecado. Deus ama o pecador desejando a sua salvação. Então, não invente desejar o mal a quem é ruim para você, não, porque vai pegar ruim para você. Porque se você amar o seu inimigo, aí Jesus diz, bom, ele está cumprindo meu mandamento, está amando aquele desgraçado, mas agora eu vou agir
eu vou agir e vou defender o meu servo e a minha serva. Dê glória a Deus por isso, não é? Deus pode se vingar, você não. Então ele vai dar tribulação a quem atribula o crente. É o resultado. Deus vai dar tribulação, Deus vai dar recompensa, não é? O outro versículo diz: e vós, olha só, e a vós, veja, quem atribula o crente vai ser atribulado. Aí vem agora, e a vós, que sois atribulados, ele vai dar descanso conosco. Descanso. Jesus disse em Mateus 11, 28 ou 29, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele está dizendo isso para o pecador, está dizendo isso para o atribulado, ele já dá descanso aqui. Porém, o apóstolo está falando de um descanso eterno. Está falando de um descanso para nunca mais sofrer, nunca mais ter doença, nunca mais ter tribulação, nunca mais ter perseguição, nunca mais morrer, nada disso. Olha o descanso aqui. Quando será isso? Descanso conosco. Quando? Quando? Aqui diz, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Entendeu? Com os anjos do seu poder. Jesus virá em dois momentos na sua segunda vinda, não é? Primeiro, ele vem para os seus. Ele vem para arrebatar a igreja. Ele vem para ressuscitar os mortos que morreram em Cristo, não é? E vem para transformar os vivos e arrebatá-los juntamente para o céu. Então, na primeira fase da vinda de Jesus, só quem vai perceber são os salvos. Até os mortos, os defuntos vão perceber. Como, pastor? Desde Adão até o momento em que a trombeta tocar lá no céu, o arcanjo tocar a trombeta e Jesus descer nas nuvens, né, com seus anjos. Observe bem, observe que está dizendo com os anjos. Então essa trombeta vai ser ouvida até debaixo da terra, dentro do mar, nas cinzas, não importa. Onde houver o corpo de um crente morto, que morreu fiel ao Senhor, vai ressuscitar. Dê glória a Deus por isso, né? Essa primeira epístola da Tessalonicenses diz assim, não é verdade? Que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Creio que vocês já ouviram eu contar um testemunho da universidade. Essa é uma palavra boa para os jovens, que vai para a universidade. Eu era professor da universidade, não é? E todo mundo sabia que eu era crente. Não tinha jeito, porque eu nunca fui de me esconder. Não, nunca. Não andava gritando, eu sou crente da Assembleia de Deus. Não, senhor. Mas pelo nosso porte, a nossa maneira de ser, as pessoas descobriam que a gente era crente. E não só isso. Eu era do grupo dos Gideões, não é? E falei com o meu reitor para distribuir Novo Testamento em toda a universidade. Toda. Não só no campus ali, campus central, não é, em Lagoa Nova, como o campus biomédico e em todo lugar da universidade em Natal, né, eu distribuí Novo Testamento com a permissão do magnífico reitor Domingos Gomes de Lima, na época. Comecei pelo gabinete dele. Primeiro a entregar Novo Testamento foi a ele. Ele gostava muito de mim pelo seguinte: eu fui convidado para ser pró-reitor. Eu era professor já. E como crente, né, de vez em quando eu perguntava algumas coisas minhas, de igreja, e eu estava ali. E numa época que eu era diretor de pessoal ainda, depois fui pró-reitor, teve uma oportunidade de contratar as pessoas sem concurso. Foi um momento único. Não precisava de concurso, podia contratar para completar vagas que estavam lá, faltando muita gente. E eu era o diretor de pessoal,
botei umas 50 pessoas para dentro lá, meu irmão, foi uma bênção. Evidentemente, a maioria que eu botei foi crente, né? Mas botei também outras pessoas, espírita, católica, etc. E ele um dia chegou para mim e disse, mas Alinaldo, rapaz, olha, está um problema, o que é, reitor? Você encheu a universidade de crente, homem? Digo, eu? O senhor não me deu liberdade de contratar o povo? Mas para onde eu me viro aqui, é gente dando paz do senhor, para outros falando e tal. Digo, não, reitor, eu botei outras pessoas que não são crentes. É porque os crentes da Assembleia de Deus têm essa saudação assim, né? Ele sorriu e disse, não, rapaz, quero dizer uma coisa, Alinaldo. Se todo mundo aqui no meu gabinete fosse crente, eu acharia melhor. Aí ele disse, isso é testemunho. Porque crente não chega atrasado. Crente não bebe cachaça. Crente não chega aqui bêbado, nem diz palavrão. O que é isso? Para a glória e honra do nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Então tenha cuidado, meus irmãos. E aí na universidade eu estava lá, quando foi na Semana Santa. Semana Santa, que coisa boa, né? Dias antes, uns alunos crentes vieram me falar, professor, lá eu não era chamado de pastor, professor, o senhor pode dar uma palestra para a turma concluinte do curso de medicina, do 6º ano de medicina, sobre quê? Sobre ressurreição dos mortos. Eles querem que o senhor fale para todos nós sobre a ressurreição dos mortos, e o senhor se prepare que eles vão fazer uma série de perguntas. Digo, pois não, pode dizer que eu me disponho. E aí fui lá para a faculdade de medicina, né? Lá tinha um anfiteatro, e eu fui lá para aquela palestra sobre a ressurreição dos mortos. Era Semana Santa, não é? Mas por que isso? Porque tinha crente lá. E como tinha crente naquela classe que falava da ressurreição, etc., tinha católicos também, então a curiosidade deles foi interessante. E eles queriam, sob ponto de vista filosófico, científico, etc. Então, eu preparei direitinho um estudo, não é? O que era a vida, o que era a morte, etc. Aí falei sobre a morte física, não é? E a morte espiritual. Eu disse, sobre a morte física, eu não vou me deter, porque vocês sabem mais do que eu, né? Estuda o corpo humano, a morte, o que acontece na hora da morte, morte cerebral, morte clínica, morte não sei o quê, ele sabe tudo aquilo. Falei sobre a ressurreição de acordo com a Bíblia. Falei sobre ressurreições temporárias, como foi a ressurreição do filho de Naim, a ressurreição de Lázaro, tudo aquilo eu mostrei para eles, etc. Agora, falei sobre a ressurreição definitiva, que só vai acontecer na volta de Jesus para buscar a sua igreja. Os que estiverem debaixo do túmulo, os túmulos vão se abrir, eles vão ressuscitar, mesmo que tenha virado somente o pó, vão ressuscitar. Pronto, dei minha palavra lá, no final abriu para pergunta. Houve várias perguntas, umas mais simples, outras mais difíceis, eu fui respondendo, mas teve uma que realmente me deixou, se Deus não me socorresse ali, eu estava embaraçado. Então um aluno do último ano levantou-se e disse, professor, sua palestra é muito interessante, não é? Eu não sou crente, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. O senhor disse que as pessoas que morreram na sepultura, debaixo do pó, transformam em pó, e vão ressuscitar, vão reviver. Mas eu quero perguntar ao senhor, suponha que um crente, já contei isso aqui, mas tem gente nova, não é? Suponha que um crente, ele era um pescador. Preste atenção, menina, que amanhã você pode responder essa pergunta. Suponha que o crente é pescador, está no barco dele pescando sozinho. De repente deu um vento muito forte, o barco virou. E ele não teve tempo de pegar o salva-vidas. Mas ele sabia nadar muito bem. O barco afundou com tudo e ele saiu nadando, sabia a direção da praia e foi nadando. Mas de repente veio um grande peixe e engoliu o crente, comeu o crente, professor. E eu fiquei aqui parado assim, orando, Jesus me ajuda aqui. Comeu o crente, o peixe engoliu o crente, e o senhor sabe, né? Agora o corpo do crente está dentro do estômago do peixe, e os ácidos do peixe diluíram o corpo do crente, pelo processo da digestão, de maneira que as proteínas do peixe, do crente, agora são as proteínas do corpo do peixe. Ou seja, professor, o crente não existe mais. O que existe é o corpo do peixe. Porque a substância do crente estão tudo no sangue, nos tecidos do peixe. Como é que ele vai ressuscitar, professor?
Eu digo, eita! Nunca tinha ouvido essa pergunta. Mas enquanto ele estava complicando a coisa, eu estava aqui orando a Deus e Deus me deu uma complicação maior para responder a ele. Disse, meu jovem, sua pergunta é extremamente complicada, muito difícil. Olha, confesso a você que eu fiquei preocupado. Mas eu senti de complicar um pouquinho mais essa sua hipótese. Eu digo, olha, suponha então, você disse que o peixe comeu o crente, não foi? Foi. Suponha que vieram os colegas dele, pescadores, e pescaram o peixe com a rede. Levaram o peixe para a praia, e ele regalou os olhos. E lá na praia, era num sábado, era dia de feira do peixe. Aí aquele peixão lá, uma pessoa diz, eu quero 3 quilos do peixe. Outro quer 2 quilos. 1 quilo, enfim. O peixe foi todo fatiado e vendido em pedaços para um bocado de gente para comer, assado ou cozido, sei lá como for, não é verdade, milanesa. Eu digo, meu aluno, e agora? Agora as proteínas do peixe já passam a ser as proteínas do corpo das pessoas. Ele botou a mão na cabeça e disse, professor, agora não estou entendendo mais nada, agora o senhor complicou tudo, agora que eu não entendo nada. Ele sentou-se e disse, meu jovem, é complicado para você e é complicado para mim. Mas diz a Bíblia em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Mas isso só não respondia, Deus me lembrou, daí porque é bom ler a Bíblia todo dia. E assim como eu faço, riscando, sabe? Que vem na cabeça, no cérebro. Aí eu me lembrei de Romanos, capítulo 4, para responder o rapaz. Veio na hora, o Espírito de Deus me lembrou. Deus não lembra nada preguiçoso não, sabe? Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 4. As meninas devem ler na Bíblia e passar os meninos aí, um lápis, porque um dia você vai precisar desse versículo. Todo crente aí vai precisar. Romanos capítulo 4, para a resposta que eu dei, aquele homem veio, o Espírito de Deus me socorreu, veio com essa resposta. Digo, olha, para você é impossível, né? Para mim também. Agora veja o que diz a Bíblia. Romanos 4,17. Quando eu disser 2, aí vocês leem comigo. Romanos 4,17. 1, 2. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Em outras palavras, Deus chama a existência as coisas que não existem mais. Aqui está, meu jovem, o Deus, entendeu? Que fez a terra e o céu, só com a palavra dele, haja luz e houve luz, não tinha nada, haja terra e houve terra, haja planta, haja aquilo, o mesmo Deus é quem vai dizer, ressuscitem, e vai ressuscitar todos. Aí para completar, não é? Aí eu me lembrei, né, daquela palavra de Lavoisier, que diz assim, na natureza, olha meu filho, vou usar a sua linguagem, você conhece, científica. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é? Isso é verdade. Pois bem, para Deus, Deus cria e nada se perde, tudo se transforma. Aquilo que é pó, é cinza, vai ser transformado num corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus ressuscitado. Então, meus irmãos, a ressurreição dos mortos. Sabe então quando é que vai haver esse descanso? Quando Jesus vier buscar a igreja com os seus anjos, com os anjos do seu poder. Na ressurreição, o crente vai ressuscitar e nunca vai morrer, não é verdade? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, para terminar, porque não deu para passar para o versículo da frente. 1 Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15. É o capítulo, irmãos, que fala mais sobre ressurreição, não é? Glória a Deus, aleluia. Diz aqui a palavra do Senhor. Olha só, quando Jesus vier ressuscitar o seu povo, não é, a sua igreja, e arrebatar os salvos, olha o que diz aqui a palavra de Deus.
no versículo 52, aliás, 51, leia aí bem direitinho, com calma, né? Diz aqui a palavra, vamos ler, 1, 2, 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora veja só, parece que eu estou vendo Paulo pegando no corpo, porque convém que isto, botando a mão no corpo assim, isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, aleluia, tragada, a morte vai ser tragada, a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido será a morte, não é? Então ficamos por aqui.